A gente vai falar sobre qualidade de vida e sobre atividade física. E aí, como você é meu E, convidado, Thiago, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. bom, bora lá então. Meu nome é Thiago Campos, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Paulista e minha especialidade é trabalhar com a Zumba. Eu dou aulas de personal trainer também, dou outras aulas no ramo da educação física, porém, eu acabei me especializando na Zumba. E dentro da Zumba, eu sou um dos 6 coreógrafos oficiais aqui no Brasil. Então, eu ministro cursos para outros instrutores de Zumba. Já ministrei cursos sobre didática em aulas coletivas, a melhor maneira de conduzir essas aulas e tudo mais. E trabalhei também com a educação física escolar, com ensino fundamental 1, onde eu trabalhava com aulas de handebol, aulas de atletismo, ginástica artística e a atividade física própria, a educação física propriamente dita. Hoje eu estou num empreendimento com a minha noiva, a gente vai cuidar de uma academia de ginástica, então vou trabalhar na sala de musculação, coisa que eu trabalhava desde de 2005, mas acabei indo para a área da Zumba. Trabalhar com a musculação, com treinamento funcional, com aulas de ginástica de modo geral e com a Zumba também. Então é basicamente isso que eu tenho feito da minha vida. Que legal. Você também, você dançava naquelas máquinas de... Você chegou a ganhar uns campeonatos, não foi? Ah! Sim, eu competia nas maquininhas de dança, que ó, vou falar pra você que é um desgaste físico absurdo. Eu fui campeão brasileiro, fui bicampeão sul-americano, fiquei em quarto no campeonato mundial e sempre que tinha alguma apresentação na televisão ou alguma apresentação em feiras diversas, aí o pessoal me chamava para trabalhar com essas maquininhas. E é um negócio bem divertido, mas agora a idade chegou, então eu acabei só seguindo na Zumba. Ficou mais fácil. Que legal, que legal. E nessa, né, para quem não me conhece, também sou instrutor de Zumba. Não tão bom quanto o Thiago, mas a gente tenta aí. É isso! Eu tô aí na caminhada, eu também trabalho em escola, trabalho com ginástica. Acho que o nosso, né, fora o campeonato mundial e o sul-americano, acho que a nossa trajetória é um pouco parecida, né? Eu tô ali na educação, trabalho com Zumba, trabalho com dança, com ginástica, com personal. Tive uma experiência fora, né? Fiquei 2 anos morando na Austrália e a dança foi o meu principal trabalho, né? As pessoas geralmente quando saem do Brasil sofrem, né? Por causa da adaptação e tal. Eu acho que não tive esse problema. Cheguei na Austrália, já fiz contato, que o que manda é ter contato, né? Já fiz contato com as pessoas certas e logo já comecei a dar aula e tal, e foi o meu ganha-pão durante 2 anos, foi só a dança, só a Zumba, e eu sou muito grato a isso, né? Ter como que eu posso dizer, essa facilidade, né? De entretenimento, porque nós somos, eu esqueci essa palavra em português, nós entretemos as pessoas, né? Não é só uma aula de dança que você vai lá e dança e vai embora, né? Tem todo uma preparação por trás. As pessoas acham que a gente senta, assiste YouTube, vai dar uma aula e acabou, né? E não é só isso. Exatamente. Ó o Marcos Boniolo entrou. E aí, Marcão? Quanto tempo, meu amigo? O Marcão falou comigo sobre terceira idade, mas o Marcão também é um fera aí da Zumba, né? Da ginástica, dança de salão, ele é das antigas. A gente falou, foi legal o nosso bate-papo também. E você foi para Curitiba, né? Toda essa pandemia que a gente tá vivendo. E como que você tá fazendo aí para sobreviver, né? Sem academia, sem aulas, né? A gente tá se virando com aula online, mas não é a mesma coisa. Mas o que você tá fazendo aí para sobreviver a essa pandemia? Então, eu mudei para Curitiba anteontem, definitivo. Eu vinha conversando com a Nádia, a gente veio adequando o nosso projeto de administração da academia. Então, eu venho trabalhando nisso há mais ou menos aí um mês e meio, a gente fazendo as coisas, construindo site, páginas de rede social. Então, o que eu pude fazer para gerar uma renda foram as aulas online, só que eu não fiz aulas ao vivo. Eu fiz
eu gravo as aulas e mando para as alunas. Por quê? O meu público, ele tem uma média de idade acima dos 50 anos e são meio avessos à tecnologia. Então, eu falo assim, pessoal, tem que baixar o Zoom e aí vai entrar... O pessoal acabou meio que se perdendo. Então, eu optei por gravar as aulas e mandar via Google Drive. E as alunas acessam as aulas no horário que achar conveniente e fazem a aula dessa forma. Os locais que eu trabalhava lá em São Paulo, eu posso dizer que eles foram muito bons comigo, porque eles mantiveram o pagamento, alguns integral, outros 50% e outros 30% do pagamento, e porque eu tava mandando essas aulas para as minhas alunas. Aí eu informei que eu ia me mudar, alguns, por questões óbvias, suspenderam o pagamento, mas absolutamente compreensível. Outros mantiveram, porque eu estou mandando aula online. E algumas alunas minhas, elas fizeram questão de me ajudar nesse sentido. Então falaram, Thiago, eu sei que você está mandando as aulas, eu sei que você tem suas contas, tem seus filhos, tem N coisas para pagar, então eu faço questão de ajudar. Então, graças a Deus, é o que eu sempre digo, eu tenho as melhores alunas do mundo, seja em Curitiba, seja em São Paulo, mas as pessoas, elas se preocupam bastante comigo nesse sentido. Então, estou trabalhando online, mas a fonte de renda, ela tem vindo. Agora, eu vou começar a fazer meus cursos, as minhas sessões online. Então, vai ser mais uma forma de gerar renda e economizar. Essa pandemia, ela tem ensinado a gente a trabalhar essa questão de economia de recursos, economizar dinheiro, aprender a investir um pouquinho, porque senão a gente não sabe o dia de amanhã, então não sabe como vai proceder nesse sentido. Mas é basicamente isso que eu tô fazendo. Verdade. E que bom, né? É bom quando a gente tem um grupo de alunos assim que é próximo. Você trabalhou bastante tempo, né, no Paineiras, né? Onde você estava? No Paineiras, eu não lembro quais eram os outros, mas você ficou, tipo, desde que eu conheço você, acho que você estava nesses lugares aí. E eu te conheço desde 2012, 11, não lembro. Não, 2013, acho que foi no evento 2013 lá em Jundiaí. Isso mesmo. Eu trabalhei no Clube Paineira há 7 anos, aí eu fui morar em Jacareí, então o único lugar que eu fiquei trabalhando foi no Clube Paineiras. Aí eu trabalhei também numa escola de dança, chamada Central da Dança, e numa assessoria esportiva, num condomínio. Então eu focava nesses 3, e uma aula por semana para um grupo, vamos dizer, um grupo mais fechado, num estúdio de pilates e vida saudável. E aí eu fiquei nesses 4 lugares, e o pessoal, uma baita consideração por mim, assim, que quando eu voltei para São Paulo, foram os lugares que me procuraram e falaram, a gente precisa que você trabalhe conosco, vamos fazer uma parceria aqui, vamos desenvolver, e eu me mantive nesses lugares por todo esse tempo. Vamos dizer aí que 4 anos eu me mantive fiel a essas empresas, vamos dizer assim, não fiquei pulando de um lugar para o outro, até porque não é justo com os alunos. Os alunos, eles são, ao meu ver, eles são a figura mais importante dentro de uma aula, independente de ser Zumba ou não. Então, essa consideração pelos alunos, eu prezo muito. Acredito que essa consideração é o que nos move. Eu lembro que lá na Austrália eu dava bastante aula, né? Cheguei a dar 15 aulas semanais. Então, eu já sou magrinho, eu consegui ficar mais magro ainda. Puxado. E assim, tinha turmas que eu demorava, sei lá, 50 minutos para chegar, e tinha aulas que eu demorava 10 minutos para chegar. E às vezes tinha academia próximo da minha casa que me faziam proposta para eu dar aula lá. E, porque brasileiro saiu do Brasil, cruzou assim a América Latina, a gente não passa fome, cara. Cruzou aqui, é claro, Colômbia, Argentina, Chile, Porto Rico, a galera é tipo a gente, mas você foi ali, Estados Unidos, foi Europa, eu fui pra Oceania, cara. Então assim, brasileiro com um pouquinho que seja, assim, um pouco de carisma, não precisa nem ser técnico, um pouco de carisma que tenha, se dá bem. E aí eu lembro que tinha, essas academias ofereciam talvez, mas eu falo, cara, desculpa, mas eu tenho, sei lá, 60 alunos naquela academia, que quando eu falto eles reclamam. Imagina abandonar eles, entendeu? Tipo, complicado.
uma parada que eu tinha lá que você tá falando para mim, que eu tô agora visualizando, esse reconhecimento é muito mais difícil a gente ter aqui no Brasil do que fora. Fora os caras dão valor no que você faz, tá ligado? Eu imagino. Aqui, você faz um trabalho assim, um trabalho, mas assim, se a empresa quiser, ela te manda embora e acabou. Bota outro, os alunos vão reclamar, porque os alunos reconhecem. Exatamente. Mas a empresa não tá nem aí. Tipo, e lá fora, eu sentia que não, os caras seguravam. E se você tá na academia, você tá trazendo aluno pra academia, porque vão pra sua aula. Eu tinha aluna que fazia aula comigo em 3 academias, só pagava aula de Zumba, não pagava o plano mensal, só pra estar lá na aula. Então assim, pra que o cara vai falar, não vem mais, entendeu? Isso é uma coisa muito legal. Mas o pessoal bacana, tá aqui... Pode falar. Não, é uma dica que você deu, porque, bom, mais pra frente, dependendo da academia, ela se firmando aqui, a gente bota um gerente, aí vai eu e a Nádia pra Europa passar uma temporada para vivenciar isso, por exemplo, porque é uma baita bagagem você ter esse conhecimento e de repente trazer novas tendências até pro Brasil e, pô, ter uma aula que deu certo lá, traz e dá certo no Brasil também, como foi com a Zumba, por exemplo. Sim, é um negócio bacana. É uma coisa que eu espero um dia vivenciar, é essa questão de estar fora do Brasil, Europa, Ásia, Oceania, ou mesmo Estados Unidos. É bacana mesmo. Desculpa, continua o que você estava falando. Não, eu ia falar que o pessoal, eles entraram aqui, né, pra gente falar pra eles a nossa opinião e que a gente conhece um pouco sobre atividade física e qualidade de vida. Só lembrando que eu cheguei a falar pra você se você não queria ir pra Austrália pra gente fazer uma session lá. Você lembra disso? Eu lembro bem, menino. É que não deu certo, né? Eu acabei voltando também, mas é muito legal. Então, Thiago, atividade física. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser na minha casa? O que você acha? Tá, então vamos assim, vamos pensar na atual situação que a gente está vivendo de pandemia e isolamento social. A minha sugestão, como professor de educação física, é que as pessoas elas façam atividades moderadas. E por que isso? Porque quando você faz uma atividade muito intensa, seu corpo ele é submetido a um estresse desnecessário. E isso faz com que a imunidade ela caia. Se você faz atividade moderada, o estresse que o corpo é submetido é um estresse tolerável, suportável, e aí o seu corpo ele produz anticorpos, ele trabalha nessa produção dos anticorpos e faz com que seu corpo ele fique mais forte. Além disso, uma coisa que eu fiz, isso aí eu acabei sendo cobaia de mim mesmo. Eu fui fazer uma atividade física utilizando máscara. Eu fui correr ao ar livre e eu tô habituado a correr 1 hora numa boa. O que aconteceu? Eu utilizando a máscara, eu corri 23 minutos, ou seja, foi aí praticamente 1/3 do que eu tô habituado a correr. E eu percebi que no dia seguinte, a atividade ela parecia muito mais intensa do que quando eu corri 1 hora na semana anterior. Eu sentia dor nas pernas e tudo mais. E isso aí tem muita relação com o oxigênio que faltou. Então, você utilizar a máscara, no caso para atividade física, é semelhante a você estar numa zona de altitude intensa. Por exemplo, Bolívia, Cidade do México, ou outras regiões que são mais altas do que o que a gente está habituado. Então, por exemplo, em São Paulo, a altitude está entre 600 e 900 metros. E você vai para La Paz, na Bolívia, que está em 3.600. 4 vezes mais. Então isso acaba interferindo no nosso desempenho. E eu percebi isso a duras penas. Porque Paraguai, boa, Jô, obrigado pela dica. Então assim, eu fiz essa atividade e percebi que minha perna doía bem mais do que eu dar uma aula de Zumba de 1 hora, 1h30, do que eu correr 1 hora. E aí a gente acaba associando isso, a falta de oxigênio, que acaba não indo para a musculatura, acaba não rolando aquela troca gasosa. Sem contar que a gente hiperventila também, né? Porque eu fui buscar meu carro, tava a 1 quilômetro daqui da minha casa, que tava no mecânico, eu fui andando, e tem umas subidas. Cara, andando já me dava incômodo, sabe? Eu tava hiperventilando, e né, como antes você não consegue soltar totalmente o gás carbônico da máscara, porque você tá de máscara, você inala de novo ele, né? Exatamente. É uma parada maluca.
Então, e aí, outra coisa que vai acontecer, por exemplo, a pessoa está fazendo atividade física agora, quando ela voltar e tentar seguir o ritmo que ela seguia anteriormente, vai ser mais complicado. Então, se a pessoa mantiver essa atividade física moderada ao longo desse isolamento, quando ela voltar, ela com certeza, se não voltar 100% a capacidade física que ela tinha, ela com certeza vai atingir uns 70%, 80% tranquilamente. Mas tem que manter regular essa atividade física moderada dentro de casa. Outra coisa que eu percebi também, algumas pessoas não faziam atividade física nenhuma, aí se encontrou agora na quarentena e falou, vou fazer atividade física. E começa a fazer atividade física de alta intensidade. Não tem preparação, não tem nenhuma experiência. E assim, ela teve uma vida inteira para ela conseguir fazer atividade física, ela não fez, por N motivos. Ela se viu numa oportunidade agora, ela quer resolver a vida inteira dela em uma semana, né? Exatamente. Aí que tá o problema, né? Aí que tá o X da questão, né? Atividade física, até a água, ela pode ser maléfica para o nosso corpo, né? Então tem que o que fazer, como fazer, aonde fazer, quando fazer. São perguntas que as pessoas devem fazer a elas próprias, né? Antes de começar a fazer qualquer tipo de atividade física. Uma outra coisa que você disse sobre manter a porcentagem lá do nível, né, do condicionamento físico, eu acho também que nesse momento, né, eu acho que a gente está partindo do meio para o final agora. Mas nesse momento que a gente está vivendo, o mais importante é a gente sobreviver. Né? A gente manter a saúde. Não vai pensar em ganhar massa muscular, não vai pensar em querer perder 30 quilos. Vamos, né, primeiro manter a saúde. Mas vai lá, fala lá. Não, exatamente, é isso aí. E mais importante, um negócio que eu considero importante também é que as pessoas, elas busquem orientação profissional. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer eu quero seguir o treino de uma blogueira famosa. O treino da blogueira famosa é muito diferente de um treino recomendado por um profissional para pessoas iniciantes. Teve uma reportagem que eu vi que uma moça ela foi fazer um exercício numa barra e aí ela apoiava o joelho, assim, a parte de trás do joelho e ia fazer abdominal. E ela fez o exercício de maneira que ela escorregou, caiu e bateu a cervical no chão. Ela teve uma fissura, só que isso estava interferindo em todo o acervo motor dela. Então ela já não andava direito, ela já não conseguia falar direito e isso ficou prejudicado. Eu não sei agora se ela recuperou a capacidade física dela ou se ela continua nesse estado. Mas as pessoas, eu vou seguir o treino da Maria da Silva porque ela é uma blogueira famosa e eu vou ficar igual ela. E não é assim, porque cada corpo responde à atividade física de maneira diferente. Se essa pessoa entrar em contato com o personal José, eu quero fazer uma atividade física na minha casa, o que você pode indicar? Se ele vai cobrar ou não, aí vai da pessoa. Mas ele com certeza ele vai levar em consideração o histórico dessa pessoa, então, se é sedentária, que vivência ela teve ao longo da vida em relação à atividade física, se tem algum desvio postural, alguma lesão, e vai prescrever a melhor atividade para ela. Por exemplo, tem gente que fala para mim, mas o que você come para estar com o corpo em dia e não sei o quê. Eu não vou falar o que eu não sou as áreas de atividade, o campo de atuação da pessoa, e o que eu posso fazer é indicar um bom nutricionista, por exemplo. Então, a pessoa seguir as orientações do profissional de educação física, eu acho que são primordiais nesse momento, principalmente. Eu também acho que isso. Acho que o desespero, né? O desespero não é a melhor coisa para se fazer agora, né? Primeiro, as pessoas perguntam assim, mas que atividade, qual que é a melhor atividade física? Porque eu vejo que ficar na esteira muito tempo não é a melhor coisa, o HIIT é o melhor, natação é o melhor porque trabalha todos os grupos musculares. Eu sempre falo assim, tanto para a área da educação física quanto para a área da alimentação, que eu estou me formando agora em nutrição também, eu acho que o segredo é aderência, é ter aderência. Não adianta nada você ter mudança radical. Tudo que a gente tem mudança radical na nossa vida, lá na frente, a gente vai pagar esse preço. A gente vai pagar o preço se a gente começa a fazer atividade física do nada. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui.
a pessoa nunca fez atividade física nenhuma, zero, zero, sedentária durante 35 anos da vida dela. Qual a primeira atividade física que ela vai fazer? CrossFit. Qual a chance dela se machucar? 90%. Aí você fala isso para uma pessoa, a pessoa fala assim, não, porque tal. Meu, isso é uma opinião minha, como profissional, que CrossFit é uma atividade física boa, ela é excelente, mas se você já tem uma bagagem motora, uma experiência anterior, não em CrossFit, mas em qualquer outra atividade física. Agora o cara nunca fez nada, cara que eu digo no geral, nunca fez nada na vida, sempre foi sedentário, a primeira atividade física que ele vai fazer é CrossFit, provavelmente ele vai se machucar, não vai nunca mais querer fazer atividade física na vida, ou seja, é um trauma que ele vai carregar para sempre, né? Não teve uma adaptação para aquele momento. Não sei o que você pensa do CrossFit, né? Essa é a minha opinião. Não, assim, eu acredito que, putz, que, como você mesmo disse, é uma atividade excelente, mas o treino inicialmente ele foi voltado para atletas, para militares que tem lá o TFM, o treinamento físico militar. Então, o acervo motor deles é bem diferente do Thiago, que não fez atividade física nenhuma e vai ter que tentar seguir, porque ele vai ver o colega do lado fazendo e vai falar, eu tenho que fazer também, eu tenho que fazer. E aí o que vai acontecer? Num primeiro momento, a pessoa vai olhar, vai terminar a atividade, nossa, eu tô cansado, então é sinal que foi boa. Nossa, meu braço tá inchado aqui, putz, é sinal que eu tô forte pra tá dando certo. E aí começa a perceber que, minha coluna tá doendo, lá na frente. Minha coluna tá doendo, tô com dor no joelho. E aí vai sair falando mal da atividade. Só que não se preocupou em, será que eu tô tô podendo fazer isso agora? Professor, eu tô começando a fazer agora atividade, nunca fiz na minha vida. É o melhor a fazer? Eu tenho certeza que um bom profissional ele vai falar, olha, bota o pé no freio, começa com uma caminhadinha, uma corrida ou alguma outra coisa que você consiga fazer de maneira moderada e depois você volta. Eu vou receber de braços abertos. Acredito que a pessoa que se preocupa com o bem-estar do próximo, ela vai trabalhar dessa forma. A gente tem que ganhar o nosso dinheiro, tem que comer e tudo mais, mas eu acho que antes disso vai a ética profissional e o bom senso. Então, eu vou ganhar minha mensalidade agora, sabe? O aluno vai pagar a mensalidade agora, mas no mês que vem ele não vem. E a propaganda de boca negativa, ela vai se propagar. Então, o cara vai falar, não vai fazer aula com o Thiago lá porque ele me lesionou. Opa, o cara que lesiona todo mundo. Então, eu ganhei 100 num mês, mas no outro eu perco 600, 1.000 e assim sucessivamente. Então, é bem complicado esse lance de só pensar no número e não pensar até no juramento que a gente fez lá na faculdade de eu prometo cuidar do meu aluno da melhor maneira possível e levá-lo a uma melhoria de qualidade de vida. E N coisas. Esse é o ponto, né? Uma outra coisa também que eu sempre, com as minhas alunas, assim, é porque as alunas que a gente tem há bastante tempo, elas acabam se tornando uma prova social do nosso trabalho, né? Então, assim, a gente fala, por exemplo, quem não conhece, vou falar da Zumba, porque é onde a gente atua com, a maior parte do tempo. Mas as pessoas, mas lá no eu sempre falo isso para os meus alunos, lá no site da Zumba, diz que eu perco 1.000 calorias por aula. Eu falo, bom, depende, né? Isso daí é até 1.000, você pode perder de 2 até 1.000 calorias. Isso vai depender do seu metabolismo, vai depender da tua experiência, vai depender de como você faz a aula, né? Porque eu saio da aula molhado. Tem aluna minha que nem soa, parece aquelas alunas de colegial que não quer transpirar, que nem... Mas assim, tá tudo bem, tá beleza, saiu com um sorriso de uma orelha na outra, esse é o objetivo, entendeu? O emagrecimento ou a perda de peso, ela vai ser isso eu sempre trabalhei comigo, vai ser um complemento. Mas ali, quando eu tô dando aula, eu quero tornar aquele ambiente o mais prazeroso possível para os meus alunos. Uma coisa puxa a outra, né? É bem verdade. Até gente que vem e fala assim, mas um exemplo, no Zumba Kids. O Zumba Kids, a proposta é bem diferente da Zumba. Então, enquanto a aula de Zumba é dinâmica, atividade lá, sobe, desce, o Zumba Kids ele tem a pausa, ele tem a orientação do professor, ensina a coreografia e as brincadeiras. Por quê? São públicos diferentes. E a gente não pode botar, por exemplo, nas crianças a ideia de que a Zumba emagrece, então vou fazer Zumba para emagrecer, putz, eu tô gordinha, e deixar a criança complexada. Que não pode acontecer isso. E aconteceu um caso de uma mãe
eu tá recebendo as crianças na porta e a mãe fala assim, ó, bota essa menina pra queimar o bacon porque ela tá muito gordinha, ela precisa emagrecer. Aí eu, olha, vou fazer assim, eu vou explicar pra você. Aí eu, fulana, entra lá e vai brincar com as suas amiguinhas. E expliquei pra ele, olha, a proposta é diferente, a gente quer fazer com que a criança, ela pegue gosto por uma atividade física, e esse gosto pela atividade física, ele perdure ao longo da vida. Então, a criança, ela, eu gosto de fazer Zumba Kids. Quando ela crescer, eu gosto de fazer Zumba. Ou não, eu gosto de fazer corrida. Eu gosto de fazer musculação porque eu acho legal a proposta do meu professor lá da academia. Perfeito. O importante é ela seguir essa tendência. Eu, por exemplo, falo para os meus filhos, olha, peguem gosto por uma atividade física, por um esporte, porque isso vai ao longo da vida de vocês. Então, minha filha, ela gosta de jogar handebol e vôlei, e o meu filho gosta de jogar futebol e basquete. Hoje eles estão parados em casa por conta do isolamento social, mas na escola eles acabam fazendo essas atividades. O Diego, o meu filho, por gosto dele, papai, eu quero aprender boxe e tudo mais. E a minha filha, ela faz minhas aulas online, então ela tem dançado aí uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, que adolescente é preguiçoso, mas enfim. E aí ela tem feito isso. Então, pegar esse gosto por uma atividade física, eu acho que é importante também para que a pessoa ela siga fazendo isso e não se torne uma pessoa sedentária no futuro, para evitar as lesões que a gente falou há alguns minutinhos atrás aí. E aí, quando as pessoas perguntam qual que é a melhor atividade física, né? Você tocou num ponto mais técnico da Zumba, né? Que é o que? Essa mudança de intensidade. A gente trabalha com uma música com uma alta intensidade, uma música com média, uma música com baixa intensidade. E aí, se você transferir isso para o treino da moda, o que o treino HIIT faz? Alta intensidade, baixa intensidade, alta intensidade. Isso, o cansativo, exatamente. Aí eu sempre brinco, eu falo, a Zumba é um HIIT dançante. Mas olha, se você for ver, tinha um programa, que eles desfizeram esse programa por conta da parceria, mas existia um programa chamado Zumba in the Circuit, nos Estados Unidos, que era a parceria que eles tinham com uma academia feminina, e aí a pessoa fazia o aparelho de musculação adaptado lá, e no descanso tinha uma música e a professora de Zumba, estava fazendo a coreografia, então sempre com uma intensidade moderada. E esse descanso ele era ativo, então a pessoa estava lá dançando, aí dava o sinal para trocar de aparelho e blum, ia pro aparelho. Então, indiretamente, aí o pessoal colocou um descanso ativo com as danças da Zumba. Foi bem interessante. Numa live que eu fiz na semana retrasada, uma amiga minha fez uma pergunta, eu respondi o que eu achava, mas o que você acha? Ela perguntou, e quem gosta de fazer natação? Como faz nesse... Peguei você de calça curta, pandemia, né? Tá, então vamos pensar assim. Se ela tiver a piscina na casa dela, lindo, vá nadar. Mas ela não tem. Então eu vou ter um caso aqui. O meu cunhadinho, o Arthur, ele é para-atleta. E o treino dele é numa academia particular e num projeto do governo aqui do Paraná. Ele é para-atleta de qual modalidade? De natação, de nado peito, nado livre e nado costas. Ele, inclusive, participou de jogos escolares, ganhou medalha e tudo mais. E aí ele tem o apoio de uma academia de natação e ele nada por esse projeto. E aí o que ele tá fazendo? A sorte do Arthur é que ele tem uma irmã que prescreveu exercícios para ele que simulam a natação. Então, por exemplo, tem a resistência da água na hora da braçada. Então, se essa pessoa tiver, por exemplo, um elástico e ela conseguir amarrar num gancho aqui atrás dela, por exemplo, e ela fazer esses exercícios de puxada para frente, depois vira, puxada para trás, ela pode simular esses exercícios de braçada, por exemplo. A perna, se ela estiver sentada no sofá e ela exercitar a pernada, ela pode simular, mas não vai ser exatamente igual. Mas é algumas adaptações que podem ser feitas para que ela tenha a vivência parecida com o que ela já vinha fazendo na piscina. O gesto motor, né? Aí eu brinquei com ela, falei assim, você pode
toma uma ducha antes, não se seca e faz os exercícios molhados. E o TikTok, ele tem um filtro agora que a pessoa, ela fica uma linha de água e aí espelha tudo mais que tem ao redor e as pessoas simulam que estão nadando. Mas brincadeiras à parte, tem o filtro aí do TikTok também pra dar a sensação de que tá na piscina. Essa daí ela me deixou pensativo quando ela fez. E aí as pessoas perguntam assim, mas qual é a melhor atividade física, né? A gente não respondeu essa pergunta. E aí a minha opinião aqui a melhor atividade física é aquela que você consegue fazer, né, por um longo período, né? As pessoas, elas têm na verdade, isso é da psicologia, né? De trocar, por exemplo, hoje o meu dia foi muito puxado, tal, acho que eu mereço... Aonde que as pessoas colocam o merecimento? Na comida. Eu mereço comer isso, eu mereço beber aquilo, porque... Entendeu? E aí, quando a atividade física, ela é uma coisa obrigatória, é uma coisa tipo, me causa... Porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia, ele quer ficar na zona de conforto e ficar ali de boa, né? Se eu tiver que mudar, quando a gente vai mudar o hábito, o cérebro fala pra gente assim, não, vamos ficar aqui que tá bom desse jeito, não precisa mudar. Por isso que quando a gente coloca uma mudança brusca, falando na parte da alimentação, quando uma pessoa quer fazer uma dieta restritiva, as chances dela ser compulsiva lá na frente são enormes. São enormes. Então assim, você gosta de comer XYZ e você vem no meu consultório, fala, Thiago, você não vai mais comer XYZ. Você pode até fazer durante uma semana, 2. Na terceira, você vai comer XYZ por 3. Entendeu? Exatamente. Porque restrição gera compulsão. E se você não ter uma atividade física que você libere serotonina, que você libere endorfina, que te dê prazer de você fazer aquilo, você vai fazer por pouco tempo, né? Você vai fazer só por beleza, cumprir. Eu dou risada quando as pessoas colocam, tá pago. Tá pago porque você estava devendo? Sim, o de hoje tá verdade. Pago. Pô, aquilo a hashtag da moda agora. O treino tá pago. Cara, se você tá fazendo uma parada que você deve, você vai fazer isso só até você pagar. Depois que você pagou, você não faz mais, né? O que você acha, né? Eu concordo nesse sentido também. Eu tenho como exemplo uma aluna, eu dava aula no estúdio meio-dia, da meio-dia a 1 essa aula. E ela acertou com o chefe dela que ela trabalharia 1 hora a mais, desde que ela fizesse a aula de zumba dela do meio-dia a 1, aí lá no próprio estúdio ela comia e voltava para o trabalho. E ela falou assim para mim, olha, eu faço isso porque eu mereço. Eu me dei de presente fazer aula de zumba. Ela não fazia comigo antes, mas aí ela começou a fazer aula comigo e falou, eu mereço esse presente. Então ela enxerga como uma recompensa. Vou fazer minha aula de zumba porque é o meu momento de diversão. E tem pessoas que falaram pro médico, olha, doutor, você pode tirar tudo que você quiser de mim, mas não tira a minha aula de zumba, porque é isso que me faz bem. Então, a partir do momento que a pessoa enxergar dessa forma, uma atividade física, falar, eu não posso ficar sem a minha caminhada, porque me faz bem. E isso acaba gerando outros benefícios que não somente o físico, mas principalmente cabeça e outros benefícios, vamos dizer que psicossociais, assim. A pessoa vai se sentir... não digo menos depressiva, mas ela vai se sentir melhor para fazer as atividades do cotidiano. Teve um caso de uma academia que eu trabalhei de 2012 até 2015, que eu saí da academia e tinha um homem me esperando na saída assim e falou, você que é o Thiago? Aí eu assustei, eu falei, sou? Mas o que aconteceu? Aí ele abriu a cara assim e falou, não, cara, eu quero agradecer porque a aula de zumba ela fez com que minha mulher ficasse uma pessoa incrivelmente melhor. Então até a comida que ela faz melhorou. Ela trata a gente de casa bem, eu, meu filho, e eu percebi que ela tá uma pessoa mais feliz. Por quê? Porque ela faz algo prazeroso. E ela enxerga nessa atividade prazerosa uma forma de estar bem e acaba refletindo em outras pessoas. Então, fazer como forma de punição, eu tenho que fazer porque eu preciso emagrecer. Putz, não é uma boa ideia. Nada que você vai fazer, exatamente como você falou. É muito, como eu posso dizer, presente isso, né? Presente. Eu fiz até um post hoje falando assim,
Eu tenho vontade de emagrecer, mas eu tenho também muita vontade de comer, uma parada assim, parecida com isso. Porque ainda mais nesse período aqui, né? A ociosidade, ela tá, por mais que eu tô trabalhando em casa, né? Eu tô alimentando a plataforma do Google Sala de Aula para os meus alunos e tal. Uhum, Mas, você tá em casa. Eu não preciso, apesar que a escola que eu trabalho é muito próxima da minha casa, é 5 minutos andando. Mas eu não uhum. precisaria sair da minha casa, pegar um carro, ir até o trabalho, voltar para casa, né? Então, esse tempo que as pessoas perdiam no deslocamento, para quem está em casa, né? Quem está trabalhando, quem continuou trabalhando, não serve o que eu estou falando aqui. Mas as pessoas que trabalham na parte administrativa, na parte de escritório, que conseguem fazer home office, elas ganharam tempo de deslocamento. Elas ganharam tempo que elas perdiam ou no trânsito ou dentro de um transporte para estar em casa, ou para É, acordar mais tarde, ou para acrescentar alguma atividade física aí ou acrescentar atividade física, ou acrescentar um hobby aí nesse período que elas ganharam. exatamente, uma consequente qualidade de vida, né? Porque pensando em São Paulo, por exemplo, a pessoa, ela. Eu vou tomar o meu caso como exemplo. Eu, quando ia para. Eu trabalhava em Moema e morava em Osasco. Então eu tinha que pegar um ônibus até a estação de Osasco. Da estação de Osasco eu pegava um trem, aí descia numa estação e pegava um ônibus. 3 conduções. Por um deslocamento de 12 quilômetros. Eu tinha que sair de casa 2 horas mais cedo. Somando isso na semana, são 10 horas somente de ida. E de volta são 20 horas, quase um dia inteiro, só para deslocamento. Aí você chega no transporte público, aquele transporte público de qualidade, cheio daquele jeito. As pessoas que não têm culpa têm que estar lá para trabalhar, mas está todo mundo estressado, se empurrando. E o fato de você estar em casa e não precisar se deslocar e não precisar passar por isso nesse momento, acaba que gera uma melhoria na qualidade de vida absurda. E aí é o que você falou, eu mesmo desenvolvi o hobby de cozinhar, então passei a cozinhar mais, comecei a estudar algumas coisas que eu não podia estudar até então devido à correria, à falta de tempo. Nesse lado aí, a questão de você estar em casa e aproveitar melhor é um lado super benéfico, assim. Isso aí como que eu posso dizer, não tem nem palavras para explicar. Acho que a qualidade de vida ela tem que vir sempre em primeiro plano, né? Eu costumo falar que tudo que a gente faz com o nosso corpo hoje, ele vai cobrar a gente lá no futuro. Tudo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu falava um monte de coisa. Minha mãe, não, porque isso tal, não sei o quê. Hoje, várias coisas que eu falava lá atrás, eu sinto na pele, entendeu? Então, tudo que a gente está fazendo, guardem isso, pessoal. Tudo que a gente faz hoje com o nosso corpo, ele vai cobrar lá Ah, na frente. A conta chega, a conta chega. Então, assim, pra gente que trabalha, né? É até estranho falar, a gente trabalha com o nosso corpo, vai parecer que a gente vende o nosso corpo, né? indiretamente, indiretamente. Mas pra gente que trabalha com o corpo, que precisa do corpo, a gente precisa ter uma alimentação balanceada, né? Fazer uma atividade física, porque eu demorei muito para aprender isso. Eu só dava aula de zumba. Só dava aula de zumba. O que aconteceu? O meu joelho começou a dar uma reclamada. Por quê? Porque eu não fazia fortalecimento nenhum. Só dança, só impacto, sem fortalecer. Fiquei com o joelho zoado um tempo. Aí fui fazer musculação, não para estética, né? Mas para fazer. Até dá para ver que não adiantou se for para estética, né? Mas foi para fortalecimento. E assim, uma coisa que eu fazia eu aprendi isso com uma Zés, lá na Austrália, a Maria Tereza. Ela falou assim: o corpo de vocês têm que cuidar. Porque se vocês não puderem dar aula amanhã, vocês não vão receber. Tipo, vocês precisam estar bem para vocês entregarem o melhor para os alunos. E aí, o que eu fazia lá? Que era uma coisa barata, que aqui não dá para ficar fazendo toda semana. Mas eu fazia lá. Toda semana eu ia no quiroprata. Então eu dava uma alinhada na coluna e tal. Assim, era da universidade. Meus amigos falam que eu era meio maluco porque eram com os alunos, mas os professores estavam sempre lá. Né? Mas assim, eu fazia isso. Então eu tentava ter a minha alimentação, porque eu fiquei 6 meses, assim, até você adaptar o teu corpo à comida, ao horário, a tudo, você sofre. Mas assim, depois que adaptou já era, vai embora.
Então eu comecei a cuidar disso. Eu falei, bom, vou no quiroprata uma vez por semana. Vou tomar cuidado na alimentação, hidratação o tempo inteiro. Então, assim, não adianta, não é só porque a gente dá aula, mas água, cara, eu sempre falo nas minhas lives, não sabe quanto tem que tomar de água? É muito simples. Pega 0,035, multiplica pelo seu peso. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, você pega 0,035 vezes 70, vai dar 2,5. É o que você tem que tomar de água durante o dia. Então, para quem não sabe, agora, porque as pessoas conhecem como é que fala? O meu professor falava, o que o Zé do bar fala, 2 litros de água. 2 litros de água, às vezes, não é o suficiente. Então, e aí, se você faz atividade física de média ou alta intensidade, você tem que ainda acrescentar mais um pouco. Mas a média é 0,035 ou 0,045, dependendo da tua condição física e de atividade física, e multiplica pelo peso. E aí você vai saber quanto você precisa tomar de água durante o dia. E a hidratação é muito importante. Se a gente está falando de qualidade de vida, não é só praticar exercício. A hidratação é importantíssima. O sono, como é seu sono? Você dorme bem ou não? Eu? Agora nesse isolamento, ele ficou bem desregulado, assim. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando, eu tentava dormir antes da meia-noite, ali perto da meia-noite, e acordava por volta de 7 da manhã. E, ok, dava 7 horas de sono, mas tem quem diga que não é o suficiente. Então, meu sono ele é bem desregulado, vamos dizer assim. Depende de pessoa para pessoa. Até 6 horas, mínimo 5 horas já começa a comprometer um pouco, segundo a fisiologia. Mas de 6 a 8 tá dentro ali da média. Né? Tem pessoas que falam, durmo 4 horas e funciono bem. Pode ter certeza que lá na frente vai cobrar. A conta chega. Vai cobrar, né? A gente sabe que algumas pessoas não têm opção, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, eu chegava em casa meia-noite, estava se adaptando, jantava, eu não conseguia jantar e dormir. Ia dormir 1h da manhã, para acordar às 4 para trabalhar. Então, assim, dormia 3 horas e meia. 6 meses fazendo isso. Foi punk. Mas você ia falar, eu cortei, vai lá. Não, é justamente isso. Na época da faculdade, um professor falava que quem dormia mais de 4 horas estava vivendo uma vida de luxo. E ele falava em tom de brincadeira, lógico. A gente sabe que as pessoas elas têm que controlar isso. E principalmente agora, a Nádia, ela me falava isso. Olha, tenta seguir uma rotina, quando eu estava lá em Osasco ainda. Tenta seguir uma rotina para o corpo não desacostumar com isso. Porque aí eu não segui a bendita da rotina, não escutei a minha mulher e aí lascou tudo. Então, a conta chegou. Meu sono desregulou totalmente, coisa do tipo, um dia eu ia dormir às 2 da manhã e acordava meio-dia. No outro, eu fui dormir às 4 e acordava às 2 da tarde. Aí depois ia dormir às 10 e acordava às 6 da manhã do outro. E aí lascou tudo. Então esse lance de ter controle do sono, dormir de uma maneira mais regrada no bom sentido, né? Faz com que a nossa qualidade de vida ela acabe melhorando também. Eu, quando posso, nos cursos de fim de semana, eu tento dormir mais cedo, até por conta do desempenho ficar prejudicado se eu não dormir bem, mas tento compensar isso. Apesar que eu já vi alguns estudiosos falando que, dependendo de como você dorme ao longo da semana, não adianta compensar no fim de semana porque você não recupera esse sono perdido. Sim, o equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio em tudo que faz, né? Eu estava lendo o livro do Cortella, que as pessoas às vezes se assustam com o tema rotina, acham que rotina é ruim. Só que rotina é diferente de monotonia. Monotonia é ruim. Você fazer sempre as mesmas coisas todos os dias. Isso é monotonia. Rotina é você planejar o que você vai fazer naquele dia e quando você... Assim, uma dica para você que você falou que a Nádia te disse se você não seguiu, escreve. Escreve o que você vai fazer no próximo dia. Sei lá, tem gente que gosta de post-it, tem gente que usa aplicativo no celular, que aí você consegue saber o que você tem que fazer a cada hora e você não ficar perdido no seu dia. Então a rotina ela vai te dar uma direção. Rotina de alimentação. Se você não tem uma rotina de alimentação, por exemplo, você vai comer toda hora. Se você não tem uma rotina de atividade física ou um compromisso com você mesmo, você vai fazer um dia sim, 4 dias não.
Então, a rotina, eu acho que ela está muito ligada também para essa parte da qualidade de vida, seja para dormir, seja para alimentação, seja para atividade física, seja para compromissos pessoais, seja para planejamento financeiro. Então, assim, e tudo que a gente enxerga, que a gente vê, que a gente materializa, né, colocar no papel ou colocar no aplicativo do celular, é muito mais fácil de controlar. Você só consegue controlar a tua ascensão ou a descensão, acho que é essa a palavra, se você estiver vendo para você, né, agora eu estou melhor e agora eu estou pior. Se você não tem dados, você não consegue controlar isso. Como que eu sei que eu estou emagrecendo? Se eu olho na balança ou se eu faço uma composição corporal e vejo que a gordura diminuiu. Mas se eu nunca fizer isso, eu nunca vou saber, entendeu? Exatamente. Isso aí serve na questão de uma avaliação física também, por exemplo. A pessoa, ela vem e fala assim, mas eu preciso emagrecer tanto, e eu comecei a fazer um exercício e não aconteceu isso e eu ganhei peso. Só que, de repente, a pessoa tá ganhando positivamente, tá ganhando a massa magra e tomou o peso como parâmetro, e de repente conversar com o professor, com o profissional, e ele fazer uma avaliação física e explicar, olha, você começou a fazer a musculação e ganhou massa magra, então é sinal que tá tudo bem com o seu peso, não precisa se preocupar. Mas não, a pessoa se preocupa sem nenhum parâmetro. Puxa vida, tô engordando de novo, não tá dando certo. E aí sai falando mal. É que eu fui na academia e eu engordei de novo. E não é bem por aí. Isso eu ouço direto. Eu falo, gente, joga a balança fora. Que se fosse depender da balança mesmo, da última vez que eu fiz uma avaliação, tava como sobrepeso, se fosse levar em consideração só a balança e o IMC lá que o pessoal fala. Mas em outros dados, tudo normal. E se olhar pra mim também, acho que eu não tô com sobrepeso, mas enfim, é um mero detalhe. A gente tem 10 minutos aí antes que o Instagram corte a gente. O pessoal que tá assistindo, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu tô com o computador ligado aqui para não precisar ficar virando a cabeça. Eu sei que para você tá difícil. É verdade, menino. Eu vou fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o blá 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 blá. Se alguém quiser fazer pergunta, pode. A Marília, não sei se ela tá assistindo ainda, mas ela falou: eu não estou conseguindo fazer o máximo que aguentava antes da gestação, porque ela tá grávida, vai ter filho agora no meio do ano. Mas o que vale é o movimento, a diversão e o bem-estar. Voltou. Perdão, fala de novo, desculpa, é que eu apertei um botão errado aqui. Tem problema. Ela falou assim que ela não está conseguindo fazer o máximo que ela aguentava antes da gestação, mas que o que vale é o movimento, a diversão e o bem-estar. Com certeza, foi o que a gente falou, né? Não ficar parado, né? Aí teve também a Thelma parada. Você não ficou a madrugada acordada, é sinal que você não estudou. Não. Quem falou foi a minha amiga Jo. A professora da faculdade, ela falava exatamente isso. Que se você não ficou acordado na madrugada, você não estudou. É uma professora que eu acabo tomando ela como um exemplo pessoal, porque ela sempre me incentivava a fazer as coisas assim. Então, quando ela falava isso, era bem isso, época de final de semestre, desespero para estudar e tudo mais, e era bem isso que a Jo falou. Verdade, saudade, Jo, tamo junto. Bom, o pessoal acho que tá com vergonha de fazer pergunta. Você tem alguma coisa para falar? Você tem alguma coisa para perguntar que eu possa te ajudar, Thiago? Você estava falando em relação à hidratação. Esse cálculo de 0,035, certo? Uhum. 0,0035, enfim. Ele, para quem faz atividade física sempre, regular, por exemplo, 3 vezes por dia, nos 5 dias da semana aí, 15 vezes por semana, vamos dizer assim, esse cálculo ele pode ser aumentado. Você chegou a falar dos 45. Isso. 15 vezes por semana? Isso, você, por exemplo, 3 aulas por dia, 5 dias na semana, vão dar 15 aulas semanais. Então a sua hidratação ela tem que ser maior, certo? Sim, tem que ser maior. E aí tem uma fórmula que aí não vou saber falar para você de cabeça, mas tem uma fórmula que quando a gente está calculando essa 0,035 é a média.
0,045, agora por causa da pandemia e tal, para o pessoal aumentar um pouco mais a hidratação. E quando você vem, né, no consultório, a gente vai fazer cálculo de macronutriente, de tudo que você vai comer, o que você vai beber, na fórmula tem acréscimo de atividade física. Não vou saber te falar de cabeça agora, falar, Thiago, você precisa disso daqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Porque... Não, foi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Me pergunte, meu povo. O que fazer para ser um professor de Zumba? Vai lá, Thiago. O que fazer para ser um professor de Zumba? Primeira coisa, e eu acredito que mais importante, além do curso, lógico, do curso básico 1, mas o que eu considero mais importante é você fazer a faculdade de educação física. Por quê? O curso ele é importante, é obrigatório para que você ensine e ministre as aulas de Zumba, mas se você estiver estudando educação física, se já for formado, melhor ainda, mas se você estiver estudando, você vai entender como você vai montar a sua aula respeitando o grupo que você está trabalhando. Então, por exemplo, tem pessoas que dão aula para um grupo onde a média de idade está entre 25 e 35 anos e tem uma aula. E aí ela vai dar aula para um grupo que tem de 50 até 60 anos e vai dar a mesma aula. E aí vai perceber que um grupo acaba não se dando bem, acaba não se adaptando bem à aula. E aí fala assim, mas como? Se a aula é a mesma, a aula não é uma receita de bolo. Então se você entender que, poxa, eu tenho um grupo de alunas com problema no joelho, eu não vou prescrever um monte de salto para elas, porque as alunas vão se lesionar, vão ter problema e não vão voltar. E aí, consequentemente, eu não vou ter o meu ganha-pão, vamos dizer assim. Então, se você estuda o seu público, mas principalmente sabe como trabalhar com públicos diferentes, eu acho que você está no caminho certo para ser um bom professor de Zumba. Não só Zumba, mas qualquer outra modalidade que você for trabalhar aí ao longo da sua carreira enquanto profissional. A Marília está perguntando, a fórmula, Marília, é 0,035 vezes o seu peso. E aí você vai, o valor que der, eu sempre falo 70 porque foi o que eu usei a primeira vez e eu lembro do resultado, para não precisar fazer conta aqui. E aí se você pesasse 70 quilos, 0,035 vezes 70 dá 2,5, 2 litros e meio de água aí por dia, de líquido, mas água eu acho que é mais interessante. Um complemento da resposta que eu dei é que, assim, mesmo depois de formado, você tem que manter o seu estudo, tem que estudar de maneira constante. Então, eu vou tomar como exemplo aqui a Nádia. Ela está fazendo uma pós-graduação em populações especiais. Então, a gente consegue entender, por exemplo, uma pessoa que tem problemas cardíacos, como a gente deve proceder nesse momento. Porque na faculdade eles vão ensinar ali algo superficial, mas se você se aprofunda nisso, você consegue prescrever melhor o exercício, o treino ou uma atividade que seja recomendada para determinada população especial. Então, só complementando aí. Não, é excelente. Eu acho que a Zumba, por mais que eu lembro que teve uma época que as pessoas estavam com medo, né? Porque ela, pelo menos aqui, por exemplo, fora do Brasil, qualquer pessoa, eu tenho no mínimo, chutando baixo, uns 10 alunos que hoje são instrutores lá na Austrália. E assim, de todas as nacionalidades. Eles eram alunos e aí foram fazer o curso, não precisa ter nenhuma faculdade, nada. Só no Brasil que o CREF ele, né, pede isso, mas eu não sei como funciona com o pessoal da dança, porque eu sou formado em educação física, então eu nunca fui atrás. Mas eu acho que não só a faculdade em si, mas a sensibilidade do teu trato com o aluno. Isso nenhuma faculdade vai ensinar, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, tem caso que o professor tá lá dando a aula e aí ele fala assim, eu vou virar de costas e minhas alunas que me sigam. E, lá no fundo da sala tá, por exemplo, a Dona Maria, que o sonho dela era fazer uma atividade física e aí ela conseguiu encontrar na Zumba aquela ideia de que todo mundo pode fazer. Aí ela chega lá e fala assim, mas eu não tô conseguindo acompanhar a aula. Então algo que era para ser benéfico para ela acaba se tornando algo de ruim, porque ela vai pensar, eu não consigo acompanhar a aula, o professor não tá nem aí para mim, acho que o problema sou eu. Então,
essa sensibilidade é algo muito importante. Pô, receber uma pessoa, pô, bem-vinda, pô, que legal que você veio. Teve um vídeo que eu vi de um professor americano, que ele dá aula de step, bike, ele é muito bom, eu não lembro o nome dele agora, eu vou até pesquisar algumas coisas dele relacionadas a aulas de ginástica, mas tenha lá ele, olha, fica aqui na frente, seja bem-vinda ao nosso grupo, e todo mundo aqui nessa sala vai fazer com que você se sinta parte da equipe, você se sinta bem. E eu acredito que isso, para a mulher ali, para a moça que estava fazendo a aula, foi algo, acho que primordial para que ela seguisse naquela aula. Aí ela se sente parte do grupo, porque o ser humano ele precisa fazer parte de um grupo, seja do grupo do condomínio, do grupo da aula, de um grupo de amigas da escola, mas tem que fazer parte do grupo. Para viver sozinha é algo muito complicado. Então, pô, eu sou parte do grupo aqui da aula, então isso se mantém. E o professor que tiver a sensibilidade de trabalhar dessa forma, eu acho que vai longe. E você estava falando do professor da Zumba. Então, dessa questão de tato e de sensibilidade com os alunos, porque às vezes o pessoal, eles estão preocupados apenas com o número. Então, minha sala tá cheia, tá tudo certo. E às vezes, a gente tem que ter na nossa cabeça que o aluno, que a pessoa, ela não é um número. Ela já é um número para o governo, que é um CPF a mais ou a menos. Para o político, é um número de título de eleitor. Na faculdade, é o número do RA. No trabalho, de repente, é o número da matrícula. Então, você é o aluno número 300. Mano, não é bem por aí, sabe? Você é a Maria, e você, Maria, é especial na minha aula porque eu sei que o seu sonho era fazer zumba, por exemplo. Ou eu recebi de uma aluna, ela estava falando, ela escreveu um livro, ela publicou um livro na editora dela, e o livro fala sobre o professor que ele mostra que tá feliz de ter aquela pessoa na sala de aula. No caso, é um professor de escola, mas aí ela falou para mim, Thiago, eu vejo você nesse professor, porque toda vez que eu chego, você demonstra tanta felicidade com a minha presença que eu quero estar aqui sempre. Então, não estou falando que eu estou certo nem nada disso, mas é uma experiência que é uma coisa que eu aplico e que dá super certo, porque, de fato, é uma pessoa que depositou confiança no meu trabalho, sabe? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é demonstrar alegria por essa pessoa estar lá. Seja com um sorriso, seja com um bom dia, ou seja, dando a melhor aula possível, seja de zumba ou de qualquer outra coisa. E aí, quando a gente tem um grupo pequeno, é muito mais fácil da gente conseguir reconhecer o aluno novo, né? E aí eu lembro que eu fazia duas coisas, né, antes de começar as minhas aulas lá. Na verdade, eu sempre faço isso, né? Eu pergunto quando o grupo é grande. Eu tinha aula que eu tinha 70, 80 alunos por aula. Então é quase uma masterclass toda semana. Eu tenho um amigo que tem por dia, agora não, né? Mas nas aulas dele, eu fui uma vez, o Christian, do HDZ, 80 pessoas numa sala, 6h30 da manhã ele batia 50, 60, parecia uma masterclass todo santo dia. E é algo muito bacana, assim. E ele mantinha a turma fiel, era muito legal. Perdão, eu continuei, vida. É mais difícil para você conseguir reconhecer todos os rostos, né? Aí o que eu fazia? Antes de começar a aula, perguntava quem era novo, né? Aí o pessoal levantava a mão, uns ficavam com vergonha, aí eu fazia todo mundo bater palma para quem era novo e perguntava se tinha algum problema, né? Se tinha problema de coluna, de joelho e tal, e explicava. Então assim, eu sempre pegava os 5 minutos da aula no início para fazer isso. As mais tímidas ficavam com vergonha, mas as pessoas se sentiam mais acolhidas, né? Eu sempre falo, segue esse pessoal da frente aqui, que esse pessoal aqui manda bem. Porque quem fica na frente geralmente é quem gosta, quem tem mais facilidade. Então eu tento quebrar esse primeiro gelo, né? Isso é uma forma que eu conduzo as minhas aulas. E tem dado certo, as pessoas elas têm gostado. Dificilmente uma pessoa não volta, nem que seja para a segunda aula. Porque às vezes a pessoa vem na primeira aula e nunca mais volta. E aí você se sente mal, fala, pô, não tô vendo mais fulano. Então, não alguma coisa que você fez de errado, mas talvez aquilo ali não era para ela, né? Exatamente. E pode acontecer, totalmente aceitável. Mas bacana as dicas também de como você recepcionar o aluno. É legal
essa forma de trabalho. Sim. Bom, finalizar, Thiago, o que você quer falar? Como você quer finalizar esse nosso bate-papo? Fica à vontade. Tá certo. Então, assim, primeiro de tudo eu quero agradecer você, porque a gente não se vê aí desde 2013, 2014, e você lembrou de mim para participar de algo que você vem fazendo com outros profissionais. Num grupo onde a gente tem diversos profissionais, eu fui um dos escolhidos e me sinto lisonjeado com o convite. Então, muito obrigado pela confiança no meu trabalho, até por confiar no conteúdo que eu vou transmitir aqui, porque de repente eu simplesmente podia ir lá e falar um monte de abobrinha e querendo ou não, seu nome que ia estar no meio de tudo isso aí. Então, obrigado. Obrigado a todos que assistiram a live, deixaram mensagens aí. Meus alunos que quando me mudei, acho que o grupo que foi mais difícil de falar, vou me mudar, falei para meus filhos, para o meu pai e minha mãe, ok. Mas para falar para os meus alunos que eu ia me mudar foi algo que foi bem, não digo doloroso, porque eu estou mudando para algo que eu acredito ser o melhor para mim, mas que eu não ia ver mais aqueles alunos toda semana. Então eu demorei um pouco para falar com os alunos e tem gente falando aqui que bom me ver e tudo mais. Então, muito obrigado por todo o carinho ao longo desses 7 anos aí que eu estive em São Paulo. E aqui a Evelyn está falando, é nítido o amor que você tem pelo seu trabalho. Eu agradeço por me ver dessa forma, porque as minhas aulas elas mudaram minha vida positivamente. Então, às vezes a gente não está num momento bom, mas a gente ir lá dar a nossa aula e dar nosso melhor faz com que o nosso dia ele seja melhor. Às vezes está com um problema e naquela hora de aula de Zumba ou de sessão, que é o caso da Evelyn que fez sessão comigo em Ribeirão Preto, fazer o trabalho e falar, pô, cara, meu problema não era tão ruim assim, eu me sinto uma pessoa melhor. Então, é muito, muito bacana ser reconhecido isso. Então, tenho só agradecer. Obrigado pelo carinho de todos e obrigado pela confiança, meu amigo Anderson. Valeu, Thiago. Só para finalizar, é isso aí, né? A gente trouxe aqui as nossas experiências de vida e um pouco do nosso conhecimento para as pessoas. Eu vi que entrou bastante zins aí, o pessoal da Zumba, o pessoal que não é da dança, né? A gente trouxe conhecimento aí sobre atividade física, sobre qualidade de vida, sobre equilíbrio, né? E vamos ficar bem, vamos passar desse momento inédito que a gente está vivendo e no final tudo vai dar certo. Obrigado por ter aceitado o convite. Acho que o papo foi bem legal e boa sorte aí na sua nova jornada aí em Curitiba. Muito obrigado, trabalhar bastante aqui junto com a Nádia para que as coisas deem certo. E eu acredito que dar certo é consequência de um bom trabalho e de muita persistência. Então a gente tá junto nessa e vamos seguir firme. Precisar de qualquer coisa aqui em Curitiba, só chegar aqui que a gente tá junto. Demorou. Um abraço, Thiagão. É nóis. Tudo de melhor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Anderson. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.